Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu faço parte aqui do time de Prev, então sejam muito bem-vindas aqui à nossa live de hoje, referente a cenário econômico. Bom, então hoje estamos aqui com o Rony e o Diego, né, da empresa Galápagos, então são os nossos especialistas aqui que ajudam conosco aqui nos investimentos de Gebsa, tá bom? Então eu vou passar uns recadinhos aqui importantes para vocês antes da nossa live. A campanha agora de alteração de perfil, ela está aberta, tá? Então ela vai ficar aberta aqui até dia 31/10. Lembrando que no ano de 2023 a gente teve 4 campanhas, né? Essa é a quarta que está aberta, então para aquelas pessoas que já alteraram o perfil de investimento esse ano, então não é possível fazer a alteração, tá bom? Então só para quem não alterou ainda esse ano, ela vai estar aberta até dia 31/10. E a alteração vai ficar vigente a partir de novembro, tá bom? Aqui na tela, nós estamos compartilhando, né, o Slido, então caso vocês tenham qualquer dúvida referente aqui aos investimentos, né, e queiram questionar aqui para o Rony e o Diego, então eu convido vocês a acessarem o site www.slido.com. Então vocês podem colocar esse códigozinho que vem para nós as perguntas, ou se não, se vocês preferirem, podem escanear o QR Code que também está na tela. E aí, no final da apresentação dos meninos, a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, Rony e Diego, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Então, eu passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony Almeida, eu sou economista aqui na Galápagos. A gente já se falou outras vezes. Vamos falar um pouco sobre o cenário econômico. Desde a nossa última conversa, aconteceram algumas coisas importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que esse momento de mudança de perfil casa bem esse nosso bate-papo, né? Aqui tem o QR Code, né? A Rafaela já comentou. Eu vou passar mais vezes o QR Code ao longo da apresentação para vocês irem fazendo perguntas e no final eu, Diego, o time da Gebsa Prev volta para responder, né? Como aqui de costume a gente começa pelo cenário global, né? Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, né? A economia americana, ela está desacelerando. Este é um gráfico que ele mostra o seguinte, né? Acima de 50 a economia está acelerando, abaixo de 50 a economia está desacelerando, tá? E aqui a gente quebrou por indústria e serviços, basicamente ali os dois grandes setores da economia, né? E aqui tem um Rony, ponto. me dá um minutinho, eu acho que não está mudando o seu slide. Aqui para a gente aparece só o Slido, no caso. Deixa eu passar aqui. Está passando para vocês? Ainda não. Então, deixa eu sair e compartilhar novamente. Combinado. Estava para mim aqui. Problemas técnicos aqui. Sem problemas. Acontece nas melhores lives. Vamos lá. Compartilhando. Me avisa quando vocês estiverem pronto. Ah, tá. Perfeito, Vamos agora lá. sim. Como eu estava comentando, este é um gráfico que ele mostra, né, a atividade nos setores de indústria e serviços, né? Então, abaixo de 50 mostra a desaceleração, acima de 50 a expansão. O que a gente vê nesse gráfico, né? Desde o pico ali de Covid, né, lá em 2021, a economia americana está desacelerando. E o que aconteceu aqui, né? Basicamente, alta de juros, né? O Fed até hoje está elevando juros, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, até hoje está elevando juros, a taxa de juro americana, a Selic americana já está acima de 5 e a economia, né, seguiu ali o que o esperado, né, está desacelerando. Só que aqui tem um ponto interessante que é o seguinte, né? O mercado esperava que a economia fosse desacelerar ainda mais, né? Dado que a taxa de juros está numa alta histórica, né, acima de 5, e a economia
apesar de desacelerando, né, o setor de serviços ainda está acima de 50 pontos. Isso quer dizer que o setor de serviços, mesmo desacelerando, ainda está crescendo. E isso é um ponto interessante, né? Descasou a expectativa do mercado, que esperava que a economia fosse entrar já em uma recessão, né, do que está acontecendo de fato, né? Está acontecendo uma desaceleração, mas bem mais branda, bem mais leve do que o esperado, né? É um problema, é uma situação boa, né? A economia não está em recessão, mas ela gera alguns problemas. O principal deles é a inflação, que eu vou mostrar mais para frente, né? E hoje já existe a possibilidade de não ter recessão por lá, né? Então esse é um ponto que antes não era debatido, agora o mercado já começa a debater, olha, possivelmente não tenha recessão nos Estados Unidos. E isso gera alguns problemas. Por quê? Taxa de juros já está acima de 5, se você não tem recessão, a inflação continua pressionada, né? Quando a gente olha, né, os motivos de a economia americana estar tão forte assim, né, um dos pontos principais é essa questão aqui, é a poupança das famílias. Durante a pandemia, o governo americano, os governos ao redor do mundo injetaram muito dinheiro na economia, né? E nos Estados Unidos aconteceu uma coisa engraçada, né? As pessoas não estavam gastando esse dinheiro que foi dado, né? Diferentemente de Brasil, lá as pessoas pegaram dinheiro e guardaram, fizeram poupança. Então a poupança estava por volta de 10%, né? A média americana é por volta de 10%, saltou para próximo de 30, 25% na média. Então, passado a pandemia, a população americana começou a gastar essa poupança excessiva, né? E isso explica um pouco deste crescimento mais forte do que o esperado pelo mercado, né? Ou seja, o mercado esperava já uma recessão, na verdade o que veio foi só uma desaceleração, né? Só que aqui um ponto interessante, né? Se a gente olhar no período mais recente, este efeito de poupança acumulada já não existe mais. Então pode-se dizer, se a gente olhar num período 12 meses para frente, tem uma luz no fim do túnel, né? Até estranho eu falar isso, porque tem uma luz no fim do túnel para termos uma recessão nos Estados Unidos, que é um negócio natural, né? Neste momento, dado que o juro está acima de 5. Né? Um outro ponto que também pode trazer uma recessão em breve por lá, né? Ou pelo menos um crescimento zero, é o petróleo. O petróleo está muito esticado, né, e isso acaba reduzindo o poder de compra da população, né? O petróleo ele influencia muito a cesta de consumo americana, né, tanto via frete quanto via transporte, transporte particular mesmo, né, e acaba reduzindo a renda disponível, né? Então, o petróleo elevado também pode ter seus efeitos lá na frente de jogar a atividade para baixo. Isso ainda não está acontecendo de uma maneira como o mercado esperava, né? Mas esses dois pontos, né, que eu tinha mostrado, poupança das famílias já próxima das mínimas históricas e um petróleo elevado pode contribuir para a economia americana entrar em uma recessão ou num crescimento zero nos próximos trimestres. Ainda não é verdade isso, ainda é muito expectativa, mas esses dois dados acabam guiando o mercado para essa direção, tá? E aqui um ponto que fecha esta análise, né? O que aconteceu por lá? Hoje a taxa nos Estados Unidos, como eu comentei, está em 5,50. É muito alto para a economia americana, né? 5,50. 5,50 de juro americano já começa a criar problemas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Por quê? Os Estados Unidos, vamos dizer assim, os títulos americanos são os títulos mais seguros do mundo na percepção dos investidores. E os títulos americanos hoje estão pagando 5,50 em dólar, tá? Quando o investidor global olha para isso, ele só quer investir em títulos dos Estados Unidos. Então ele resgata de todos os outros países emergentes e até outros desenvolvidos e começa a investir só em título americano nesta taxa, né? Então, este é o problema, é um grande problema de economia americana continuar aquecida por muito tempo. Por quê? Este aquecimento da economia americana acaba, né, incentivando uma inflação elevada, por sua vez, a inflação elevada acaba incentivando o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, a manter o juro neste patamar, né, ou até mais do que isso, e gera problemas de fluxo de capital. Então, sai dinheiro de Brasil, sai dinheiro de México, de Europa, e vai para Estados Unidos, criando ali uma pressão nestas outras economias, né?
E o que a gente tem aqui de juro americano? Dado tudo isso que eu comentei, a economia ainda não está desacelerando como deveria, né? Então, o Banco Central dos Estados Unidos falou o seguinte: olha, eu vou possivelmente elevar mais a taxa de juros, né? Não vai parar em 5,50, vai ter pelo menos mais uma alta de 0,25 neste ano ainda, né? E para o ano que vem, isso foi mais importante, né? Para o ano que vem, eu não vou cortar esse juro da noite para o dia. O mercado esperava o seguinte: o Fed vai levar o juro a 5,50, mas, né, vai resolver o problema da inflação, logo, logo ele corta isso e o juro ano que vem já cai para 3. O Fed, na última reunião, ele jogou um balde de água fria no mercado e falou: olha, ano que vem, no máximo, eu pretendo cortar os juros 2 vezes, 0,25 e 0,25, que não é nada, né? Então o juro vai ficar num patamar elevado por mais tempo que o mercado esperava. Isso gera, né, como eu já tinha comentado, algumas questões para países emergentes, inclusive questões para o Brasil, né? E aqui um gráfico que eu gosto de mostrar é o seguinte, né? O mercado esperava aqui que o Fed já fosse parar de elevar juros, né? Então aqui a taxa básica de juros americana estava precificando algo próximo de 4, 3,5, só que na última reunião, né, nas últimas reuniões, o Fed foi jogando balde de água fria no mercado. Olha, o juro vai ficar mais elevado por mais tempo. Então essa taxa foi subindo, né? Então lembra, eu gosto de falar o seguinte, né? Taxa é inversa a preço. Se a taxa subiu, o preço dos ativos caiu, né? E isso aconteceu no mundo inteiro porque os Estados Unidos acaba puxando todo este capital com este nível de juro, né? Quando a gente olha, né, um outro ponto bem mais, isso aqui é mais de longo prazo nos Estados Unidos, né? Um outro ponto que está em destaque é a dívida americana, né? Durante a pandemia, a dívida americana saltou muito, já quase ultrapassando aqui os 100%, a dívida em poder do público, ou seja, tirando o que o Banco Central americano tem da dívida americana, né? E a expectativa disso é que cresça muito, né, no longo prazo, né? E por que a gente trouxe esse gráfico aqui, né? Pode ser que a gente esteja entrando em um novo ciclo, né, de juro mais elevado do que o esperado pelo mercado. Por quê? Porque conforme a dívida americana ela aumenta, o mercado começa, mesmo os Estados Unidos, o mercado começa a se questionar: olha, para eu te financiar, você endividado deste jeito, eu vou cobrar um prêmio maior. Então essa taxa de juros tende a ficar num patamar mais elevado. Veja que historicamente essa taxa de juros é próxima de 2, 2,5, né? Pode ser que não volte para este patamar novamente, né? E isso também é uma questão que a gente pensa na hora de tomar decisões de investimentos, tá? Resumindo aqui, Estados Unidos, né? Só para a gente passar para a Europa, que é uma outra situação, né? Estados Unidos está crescendo mesmo com a taxa muito elevada, e isso, de certa forma, é ruim, né? Não era para os Estados Unidos estar numa expansão com uma taxa de juros de 5,5. Por quê? Porque o Fed possivelmente vai ter que elevar mais a taxa de juros e manter ela num patamar mais elevado. Uma taxa de juros nesse patamar por mais tempo é muito ruim para as economias globais, principalmente os emergentes. Então essa é a situação por lá, né? É uma situação mais delicada, é uma situação que pode se resolver nos próximos dados que sair de atividade, mas por hora a gente tem essa situação mais complicada olhando os Estados Unidos, né? Quando a gente olha a Europa, aí já é uma situação bem diferente, né? A Europa já está em recessão, a Alemanha, o principal país ali da zona do euro, já está em recessão, né? Então é uma situação totalmente diferente de Estados Unidos, tá? Alguns outros países satélites, como Portugal, Grécia, até que estão crescendo, mas não influencia muito no bloco, né? Não influencia. Quem segura mesmo o bloco é a Alemanha, basicamente. E a Alemanha entrando em uma recessão técnica, né? 2 trimestres já em recessão, né? Isso é um problema muito grande para a Europa. O Banco Central Europeu também tem um problema grande de inflação. A inflação por lá ainda está bem esticada. Quando a gente olha a inflação americana, ela está num patamar até mais baixo do que a inflação europeia. Quando a gente olha a inflação da Europa, olha o patamar dela, né? Olha a média histórica da inflação e olha como ela está agora. Só que, né, o Banco Central Europeu não tem muito o que fazer, né? Porque se ele elevar mais o juro,
em uma economia que já está desacelerando, já está em recessão, ele vai gerar ali um processo muito ruim de diversas empresas entrando em concordata, né, em recessão, uma recessão mais profunda. Então, o Banco Central Europeu decidiu parar de elevar juro, parou em 4,5, que é um patamar elevado, mas ele já parou. Diferentemente dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu já parou de elevar o juro. Né, mesmo com uma inflação esticada, ele percebeu, a atividade está muito fraca e eu não posso continuar elevando esse juro, senão eu destruo, né, muito capital aqui no meu bloco, e isso é ruim para a sociedade como um todo. Né. O mercado já começa a precificar cortes lá para meados de 2024, né, então não vem cortes de imediato, né, o Banco Central Europeu parou de elevar juro e pretende cortar só lá no segundo semestre de 2024. Né. E isso é um ponto que não vai se resolver da noite para o dia também. Né. A recessão na Europa vai se aprofundar um pouco mais antes de melhorar, né, e isso leva uma questão, né, quando a gente trabalha com investimento no exterior, pensar em diversificação da carteira, a Europa hoje é um cenário não tão favorável assim, porque de um lado você tem, quando a gente olha a Europa, a gente sempre compara a Europa com os Estados Unidos. De um lado tem Estados Unidos, que ainda está elevando o juro, ou seja, fluxo de capital global está indo para Estados Unidos, e do outro lado tem uma Europa em recessão, com uma inflação elevada, né? O euro tende a desvalorizar ou permanecer num patamar, né, muito baixo em relação ao dólar. Né? Então, quando a gente conversa com gestores multimercados, com gestores que fazem investimentos no exterior no geral, qual que é a cabeça? Ficar vendido ou fora de Europa, né, ficar com uma posição ali que se beneficie de uma recessão na Europa e uma posição comprada em Estados Unidos. Então, este relativo é o que vem acontecendo neste momento, porque Estados Unidos, por mais que tenha esse problema de inflação, a economia ainda está crescendo. A Europa não, está com problema de inflação e a economia está desacelerando, está em recessão. Né? Então, este é o call global em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Né? Duas situações diferentes, né, que levam a posições de investimentos um pouco diferentes do que a gente estava habituado. Né? A Europa realmente numa situação mais delicada do que Estados Unidos. Né? E aqui, novamente, aqui o QR Code para vocês fazerem perguntas sobre o cenário global, sobre o cenário brasileiro, que eu vou falar na sequência, tá? E eu volto tanto no final, quanto na parte que o Diego comentar sobre a carteira, para falar alguns pontos, né? Entrando em Brasil, a gente tem uma situação bem peculiar nossa e bem conhecida, né? Que é a questão fiscal brasileira. Né? Só recapitulando alguns pontos aqui para a gente ter em mente, o Brasil, lá em março, abril, aprovou o novo arcabouço fiscal. Esse novo arcabouço fiscal, ele determinou, o próprio governo enviou para o Congresso esse desenho de arcabouço fiscal, né, que são regras de gastos do governo, né, e o governo se comprometeu neste arcabouço fiscal, né, a zerar o déficit primário em 2024, ou seja, as receitas têm que ser iguais às despesas. Né? Quando fizer um menos o outro, essa conta tem que ser zero. O governo se comprometeu a zerar o déficit primário em 2024. Isso está na meta do arcabouço fiscal. Né? Só que, né, aí aqui recapitulando, voltando um pouquinho, né, só para a gente contextualizar. Quando foi aprovado esse novo arcabouço fiscal, trouxe um certo otimismo para o mercado. A gente viu a bolsa andando, né? Investimentos em ações performaram muito bem, né? A gente viu os títulos públicos performando muito bem, né? Tivemos ali uma série de notícias positivas. Só que passado o tempo, né, a situação foi se esclarecendo ao mercado. Por quê? Né, o governo viu que entregar esta promessa de déficit zero em 2024 estava muito distante. Né? E o governo teria que fazer algumas medidas para conseguir arrecadar mais, para fechar as despesas, né? Para pagar a conta ali. Né? E o governo ali no projeto de lei do orçamento, ele enviou, né, algumas questões aqui que estão sendo bem comentadas aí no jornal, né, para aumentar a receita.
né, que são chamadas de medidas arrecadatórias, né. Dessas medidas arrecadatórias, né, 170 bilhões é o somatório dela, 168,5, né, é o que o governo precisa para fechar o caixa no ano que vem, né. Algumas já foram aprovadas, ou o Congresso vai aprovar, né, 40 bilhões, representando 23% disso, só que a grande maioria, 76% disso, o Congresso ainda não aprovou e possui pouco respaldo, né, para ser aprovada, né, que é o caso de tributação de IR e fundos fechados, né, na verdade isso aí até pode passar, mas olha o tamanho pequeno, né, que pode gerar de arrecadação para o governo, dado a necessidade de caixa que ele precisa gerar, né. Tributação de fundos offshore, então possivelmente isso aqui até passe, mas é pequeno, dado o rombo ali que o governo precisa fechar. Então, você tem 20 bilhões somando a tributação de fundos fechados e fundos offshore. O que é isso? Não sei se todos estão na mesma página, mas fundos fechados de pessoas físicas aqui no Brasil, ele não paga o Come Cotas, né, que é aquele imposto que paga semestralmente, né, que desconta 15% do resultado financeiro ali dos fundos, né? Então ele só paga no resgate. Isso gera uma vantagem gigantesca para esses fundos fechados. Fundos abertos pagam esse come cotas. E um ponto interessante aqui é a Gebsa-Prev, fundo de pensão, não vai ser impactado por essa tributação, né? Então isso traz uma vantagem gigantesca para os fundos de pensão, porque eles não serão impactados por esta nova tributação. Então pode ser que aumente o apetite para aplicar em fundo de pensão, tá? Tributação de JCP, que é o juro sobre capital próprio, né, que as empresas abertas, em vez de pagar dividendos, elas pagam juros sobre capital próprio, mas também é um valor pequeno, né? Se o governo chegar a tributar JCP, é um valor muito pequeno comparado com todo. O governo colocou todas as fichas, praticamente, 60% aqui da arrecadação dele, ele colocou em créditos, recuperação de créditos no CARF, né? O que é o CARF? O CARF, quando uma empresa ela não quer pagar um imposto, ela cria diversos argumentos aqui, não devo pagar tal imposto, esse imposto é judicializado e vai para o CARF, né, e fica em julgamento no CARF. E tem um montante gigantesco no CARF, né, tem quase R$1 trilhão para ser julgado no CARF ao longo dos próximos anos. E o governo colocou muita ficha nisso, né? Eu vou recuperar 100 bilhões no CARF o ano que vem. Só que isso aqui não é uma certeza, né? Não é algo que o governo pode contar 100%. Né? Na verdade, isso aqui é bem incerto, né? Porque tem recurso, a empresa é multada, então ela vai pagar, ela pede parcelamento, vou pagar só em 10 anos, e ela consegue na justiça esse pagamento em 10 anos. Então o governo colocou muitas fichas em um item que juridicamente é fraco, né? Na nossa estimativa, a gente acha mais factível somente 50 bi aqui, desses 100 bi que o governo estimou, metade disso é factível entrar em 2024. Então aqui se cria o problema, né? O governo prometeu, né, até um resuminho aqui, né? O governo prometeu há meses atrás zerar o déficit em 2024, né? Enviou um projeto de lei de orçamento que superestima as arrecadações e um projeto de lei que subestima, né, os gastos. Então a conta não fecha. O mercado agora percebeu isso. Na verdade, agora percebeu isso não, né? O mercado foi caminhando para este lado, né? E o que é todo este orçamento estimado pelo governo gera? Um déficit de 1% do PIB. Né? O governo queria zero, mas na situação atual, considerando premissas otimistas, o governo vai entregar um déficit de 1% do PIB. Né? E aqui tem algumas alternativas. Né? Aqui a gente listou do melhor para o pior. Qual que seria a melhor alternativa para o governo para zerar o déficit em 2024? O primeiro deles é cortar gastos. Né? Cortar gastos discricionários. Os gastos discricionários representam aproximadamente 8% de todos os gastos, então é um percentual pequeno. O orçamento no Brasil ele é muito engessado. Né? O governo é obrigado a pagar 92% dos gastos, não tem margem, né? Somente 8% ele tem margem para gastar. Uma saída seria ele cortar esses gastos discricionários, só que não é uma questão tão popular assim. Né? Um outro ponto,
né? Reduzir subsídios. Então, acabar com o ICMS mais baixo para empresas, isenções, por exemplo, os investimentos em renda fixa, LCA, LCI, podem perder isenções, tá? Mas também é um percentual pequeno que vai trazer de receitas novas para o governo, tá? Um outro ponto, né? Criar ou aumentar impostos, CPMF, algo parecido. O mercado compra muito esta ideia de o governo criar novos impostos ou aumentar alíquotas, né? Aí aqui tem um ponto que não é tão bom assim, alterar a meta fiscal. Na verdade, não é tão bom, eu fui bonzinho, né? Péssimo. Se o governo tentar alterar, falar, poxa, agora eu não consigo mais entregar zero de déficit em 2024, eu vou entregar um déficit maior do que isso, 0,5%. Isso seria muito ruim, né? Porque essa meta acabou de ser aprovada, né? Então é uma situação muito ruim. O outro ponto aqui, o pior de todos, talvez, seria começar a pedalar. E o governo começou a discutir ali o que é pedalar, né? Começar a jogar para frente alguns gastos, né? Pedalar precatórios, principalmente. Então, isso seria muito ruim. A gente não trabalha ainda com essas duas premissas, né? O mais provável que aconteça é um combinado dessas três primeiras alternativas, né? Cortar um pouquinho de gasto, reduzir um pouquinho de subsídio, aumentar um pouquinho de impostos, né? Então, é mais provável que aconteça isso. Se acontecer uma dessas duas coisas aqui, aí o mercado vai precificar para o lado negativo os títulos do governo, bolsa, vai ser um negócio mais complicado, tá? Como que o mercado reagiu? Aqui são os títulos públicos pré-fixados, né? O mercado estava bem otimista, como eu comentei, né? Janeiro de 2023, aprovou aqui o déficit zero, então o mercado bem otimista, né? Lembra? Taxa para baixo significa preço para cima. O mercado bem otimista, né? Chegou aqui em junho, julho, o mercado começou a debruçar sobre os números do governo. Olha, acho que não vai dar para fechar com déficit zero ano que vem. O mercado começou a voltar essa taxa, né? Mesmo, e isso aqui é um ponto legal, mesmo o Banco Central cortando a Selic, as taxas, os títulos públicos começaram a subir de taxa, né? Isso é um ponto que realmente mostra como o mercado ficou preocupado com esses números do governo. Mesmo o Banco Central cortando 2 vezes já a Selic, né? O mercado precificou para cima os títulos públicos, né? Ou seja, taxa para cima, preço desses títulos caíram, né? E o mesmo vale para a bolsa que eu mostro na sequência, tá? Então, essa situação fiscal do Brasil é muito importante a gente acompanhar de perto, né? Talvez seja o ponto mais crucial aqui, mais negativo que a gente observou no cenário desde a nossa última conversa. Temos alguns pontos positivos também, Brasil, né? Pelo lado positivo, temos o principal deles, é o PIB, né? O Brasil está crescendo, né? Tem uma expectativa de crescer mais que 3% este ano, né? Isso é um ponto positivo, pode ajudar o governo a cumprir ali a meta de arrecadação, tá? Para 2024, 2025, o crescimento também é razoavelmente bom, tá? Então, pelo lado positivo, o Brasil está crescendo, tirando o fiscal ali que está um pouco complicado, né? Talvez seja um ajuste de expectativa, né? O governo prometeu muito, mas não vai conseguir cumprir tudo isso, e o mercado foi na onda disso, né? O governo vai zerar o déficit mesmo, e agora quando veio a realidade, né, o mercado está corrigindo ali o curso dos ativos, tá? Mas o Brasil, olhando a atividade, é uma notícia positiva. Um outro ponto positivo, a inflação. A inflação, por mais que 2024, 2023 ainda esteja elevada, né, você tem uma tendência de estabilização no longo prazo. O mercado, basicamente, hoje, ele não olha mais para a inflação de 2023, porque pouco dá para fazer a inflação de 2023. O mercado está olhando para 2024 e 2025. E, querendo ou não, a inflação de 2024 e 2025, ela está comportada, ela está relativamente estável. Isso é um ponto muito importante também para a nossa economia, né? E aqui um outro ponto, né, mostrando só como o mercado reagiu aqui dos dois lados, né, o dólar. O dólar chegou a bater 4,70, né, no melhor otimismo ali do mercado, bateu 4,70, né, quase bateu 4,50, mas logo com, né, esta nova realidade nos Estados Unidos de talvez um juro mais elevado por
mais tempo, que o mercado não esperava também, né, o dólar subiu contra todas as moedas, e no Brasil essa questão do fiscal também atrapalhou, né? Então o dólar passou de novo de 5, né? Chegou a bater 5,15 nos últimos dias, por conta dessas duas coisas, né? Tanto lá fora nos Estados Unidos, um juro mais forte, um juro mais pressionado por mais tempo, quanto aqui no Brasil esse risco fiscal, né? E o Ibovespa, né? O Ibovespa chegou, né, a ensaiar uma recuperação no começo do ano, como eu comentei, né? E aqui vale a pena contar a história, né? Aprovou aqui a meta fiscal, o mercado comemora, né? Veio ali a realidade dos números, o mercado fica mais de lado, né? O Ibovespa ficou mais de lado ali nos últimos 2, 3 meses, né? Com quedas, né? Então o mercado acabou corrigindo um pouco. E aqui um ponto importante. Isso vale para a decisão de perfil de investimento, né? O Ibovespa não vale a pena, o Ibovespa, de fato, ali quando a gente olha os últimos 3 anos, o Ibovespa está de lado, né? Realmente não foi um dos melhores investimentos, né? Você vê que o Ibovespa ficou bem de lado mesmo, né? Quando a gente olha mais o longo prazo, você tem duas coisas aqui, né? Primeiro, você tem esse efeito de o Ibovespa ficar de lado, ele morre um pouco, né? Porque o Ibovespa tende a crescer. E segundo, este é um momento que as empresas estão muito descontadas. Não saiu praticamente, se a gente investisse R$ 100 aqui, teríamos hoje R$ 100. Não teve crescimento em 4 anos quase. Então as empresas, e mesmo assim as empresas estão apresentando boas taxas de lucratividade, né? Só que isso não está se refletindo no preço. Por quê? Por conta de fiscal, por conta dos Estados Unidos, por conta de pandemia, guerra, tá? Então, assim, é um bom momento, é uma boa janela de oportunidade para estar em Bovespa, para estar em renda variável, para estar em um perfil mais arrojado, se você tem esse perfil, se você tem este tempo para ficar neste perfil, para surfar estes ciclos econômicos. E um outro ponto que eu gostaria de destacar também é o seguinte, né? Esses últimos 6 meses foi bem importante, né? Os últimos 6 meses tivemos 3 histórias diferentes, né? Para você ver como o mercado ele muda em um curto espaço de tempo. Lá no começo do ano, o mercado estava um desastre, né? O governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, o mercado desabou, né? O Ibovespa desabou, né? Depois aprovou a meta fiscal, né? 3 meses depois, o Brasil vai voar, o Ibovespa deu uma esticada forte. Agora vem novamente essa questão do fiscal, né? Em 9 meses, a gente teve 3 histórias diferentes, né? Então, assim, quando a gente recomenda olhar para o perfil de investimento, sempre olhar mais para o longo prazo, sempre tentar fugir um pouco destes ciclos de curto prazo, porque é muito difícil você conseguir tradar estes ciclos de curto prazo, né? Mas no longo prazo é comprovado que, né, os perfis mais arrojados no longo prazo vão rentabilizar mais, os perfis de menor risco vão rentabilizar menos no longo prazo. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, né? Então é sempre bom casar a decisão de perfil de investimento com a decisão ali de quando eu vou utilizar o dinheiro, né? E novamente reforçando, com toda essa questão de tributação, a Prev, por não ser tributada, vai ser um investimento muito importante, muito atrativo para quem estiver alocado, né? Aqui eu encerro a minha parte, mais uma vez aqui o QR Code para vocês fazerem perguntas, né? No final eu volto, agora eu passo a palavra para o Diego, ele vai comentar sobre a carteira, vai fazer algumas ponderações sobre movimentos, e no final a gente volta com mais detalhes. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos falar agora um pouquinho de como as carteiras dos perfis estão posicionadas. Como o Rony falou anteriormente, o mercado está bastante dinâmico e se exige realmente que os perfis de investimento também adotem essa dinâmica na sua gestão. Então, nós vamos falar primeiro da rentabilidade, para vocês entenderem como que está o comportamento desses perfis ao longo do tempo. E o que nós podemos ver aqui nessa tabela é que nós estamos passando por um momento diferente
do que a gente está vendo nos últimos 24 meses, né? Então, quando olhamos para o ano de 2023, que é essa terceira coluna aqui, nós temos o desempenho de todos os perfis, aonde começa com um resultado de 9,75% no acumulado até setembro para o perfil super conservador, até 11,10% para o perfil super agressivo. Então, nós estamos tendo um ano onde não há tanta disparidade entre os resultados dos perfis e onde tomar risco fez sentido para o participante, ou seja, aquele participante que estava naquele perfil com maior assunção a riscos acabou se beneficiando do desempenho de tomar, acabou se beneficiando em tomar este risco. Os perfis em geral têm entregue níveis ali próximos ao CDI, sendo que o perfil mais super agressivo realmente está destoando um pouquinho mais para cima. O próprio CDI, como nós podemos ver, teve um desempenho de 9,93%. O Ibovespa, o acumulado da Bolsa no Brasil, não foi tão bem assim, 6,22%. E o MSCI World, que representa o desempenho da Bolsa ao redor do mundo, com apenas 5,21%. Mas isso, de certa forma, tem uma certa contradição, né? Porque como o perfil da Gebsa-Prev conseguiu ter o perfil que toma mais risco, ou seja, aquele que está exposto em bolsa, conseguiu ter o desempenho melhor, sendo que a bolsa não foi tão bem. Isso realmente vem à tona justamente pelo que eu disse anteriormente. É necessário ter essa dinâmica dentro da carteira e os movimentos táticos de aumento e redução na exposição em bolsa, os movimentos efetivamente de escolha de bons gestores acabou fazendo com que nós tenhamos esse bom desempenho. Essa realidade do ano de 2023, se a gente voltar um pouquinho para trás, olhar para 24 meses, é invertida, né? Aqui, quem se beneficiou no longo prazo foi aquele participante que estava tomando menos risco. Você vê que o perfil super conservador foi o que apresentou melhor desempenho, único dos perfis que não tinham, ao longo desses 24 meses, bolsa, enquanto todos os outros acabou sendo bastante afetado pelo desempenho na renda variável. Nós podemos ver realmente que esse desempenho ficou entre 22,01 e 8,90, passando aí por todos os perfis, e esse desempenho muito afetado pela bolsa. O Rony demonstrou bem isso, que nos últimos anos a bolsa ficou de lado, e isso se reflete claramente aqui no resultado dos perfis que acabam tomando esse risco de bolsa. A bolsa andou somente nos últimos 24 meses 5,85% e a bolsa internacional ficou com 13% negativa, ou seja, quem comprou bolsa ao redor do mundo, bolsa nos Estados Unidos, bolsa na Europa, acabou sofrendo nesse sentido. Então, a gente vê aqui a dinâmica e a importância de vocês tomarem a decisão correta e olhar um horizonte de prazo sempre mais longo, porque, aparentemente, o resultado de curto prazo pode trazer direcionamentos errôneos, e quando a gente está olhando o longo prazo, a gente tem que olhar muito longo prazo, porque até mesmo em 24 meses, perfis que têm assunção a risco podem ficar negativos. Então, quando você toma a decisão por assumir um perfil agressivo ou por um perfil super agressivo, por exemplo, você tem que ter na cabeça que é um horizonte de 5 a 10 anos para olhar para esse desempenho e realmente esperar que isso reflita em desempenho para a sua cota de investimentos. A volatilidade dos perfis da Gebsa-Prev também está muito associada à própria escolha e assunção a riscos. Isso demonstra realmente que a volatilidade, para quem não está tão acostumado, a volatilidade é o quanto pode variar cada perfil. Ele começa com 0,86 no super conservador, passa pelo conservador com 1,76, o moderado com 4,58, agressivo com 7,35 e o super agressivo com 9,97. Para vocês terem uma ideia do que é comparável, quando a gente está falando em volatilidade de um ativo com baixíssimo risco, um ativo de renda fixa, ele fica ali muito parecido com o que é o super conservador. Quando nós estamos falando de um título público, a famosa NTNB, aquela que todo mundo conhece, que é o Tesouro IPCA, aquele que passa geralmente os principais analistas de mercado falando no rádio, na televisão, esses títulos têm ali uma variação média de cerca de 4%, uma volatilidade de 4%, o que seria o equivalente a um perfil moderado da Gebsa-Prev. E uma carteira de mais risco, que seria uma carteira talvez 100% em bolsa, tem ali já uma volatilidade maior, uma variação na casa dos 16. Então isso dá uma boa percepção para vocês de como se posicionar. Se você quer estar num ativo quase sem risco nenhum, o mais indicado é o super conservador. Se você quer estar num ativo equivalente ao que é possível comprar ali, por exemplo, no mercado de NTNBs, o perfil moderado, um conservador, até mesmo um agressivo, se aproxima mais disso.
E quando você está comprando super agressivo, você não está comprando 100% de bolsa. Isso é importante. Quando você está comprando super agressivo, você está comprando metade quase do risco da renda variável tradicional. Então, investir na Gepsaprev não só tem os benefícios tributários, como o Rony colocou, que não tem a incidência da tributação no momento do investimento, e sim só na retirada dele lá, quando você vai usufruir do seu benefício de aposentadoria, você também tem esses benefícios de ter uma carteira mais equilibrada e uma carteira que assume menos riscos. No próximo slide, a gente vai ver justamente como está distribuído esses perfis. O super conservador, como eu disse, ele está todo em renda fixa com baixa volatilidade, ou seja, todo posicionado em renda fixa sem oscilação de risco. O conservador, neste ano de 2023, nós fizemos uma mudança. Ao longo do ano, depois que a Bolsa subiu, efetivamente, ela teve um movimento de alta ali até meados de julho, nós efetivamente tomamos a decisão de reduzir a zero essa posição em renda variável, que foi bastante assertivo, e nós podemos ver que hoje ele está posicionado a sua grande parte, ou seja, 65% em renda fixa com baixa oscilação. Existe outros 28% em renda fixa, que tem algum nível de variabilidade ali, tem alguma variação, principalmente que vem da inflação, vem dos juros no Brasil, e somente 5% no que a gente chama de ativos de risco mesmo, que são os multimercados, aqueles multimercados conhecidos da indústria, aquele multimercado que quando você acessa lá seu Bankline, quando você acessa a sua plataforma de investimentos, está disponível aquela lista gigante de fundos, esses fundos multimercados entram nessa classe. Então, quando a gente está falando do conservador, a gente está falando somente de 5% mais ou menos de assunção a riscos. No moderado, a gente já vê uma diferença maior aqui dentro da renda fixa. Quando a gente olha a renda fixa como um todo, que é a parte azul com a parte amarela, ainda é um perfil com baixa assunção, a gente está falando que é um perfil de 70% de renda fixa, mas você vê que a maior parte está ali naqueles ativos de renda fixa que podem oscilar, que eles podem variar de positivo ou negativo, mas que logo você busca maior prêmio no longo prazo. Os outros 30% está praticamente divididos de forma equivalente aqui entre os multimercados, e aqui sim a primeira vez aparecendo na exposição em renda variável. O perfil agressivo, que está aqui abaixo, aqui à esquerda, nós temos também maior participação da renda fixa hoje em dia, então, ao longo do ano, foi tomada uma decisão de reduzir um pouco a exposição a risco da Gepsaprev, e isso a gente consegue enxergar claramente aqui nessa divisão dos perfis. Aqui nós temos alguma coisa próxima a 60% em renda fixa e os outros 40% dividido entre ativos de risco, sendo que aqui a renda variável já tem maior representatividade. Então, quando você compra agressivo, você tem que comprando aproximadamente 25% de bolsa, 25% de ações dentro da carteira. E o super agressivo, que vamos lembrar, quem acompanha esses calls já há algum tempo, deve lembrar que na parcela de renda variável do super agressivo, em algum momento da história, chegou a ser perto de 60%. Lá, quando o juros estava 2%, no qual a gente precisava buscar maior resultado, maior desempenho para os perfis, a gente realmente tomava um pouco mais de risco, e neste momento, ao contrário, com os juros mais altos, a gente pode tomar menos risco. E no caso do super agressivo, neste momento, ele tem 35% em renda variável e outros 15% aqui somados em multimercado, o que faz com que o perfil seja hoje aproximadamente 50% renda fixa e 50% em ativos de risco. Então, esse é o modelo que hoje está desenhado a Gepsaprev. Esse é um modelo que, como eu falei, existem as diretrizes do ano, que a gente define na política de investimentos em relação à alocação, mas existe essa gestão mais tática, onde as posições podem ser aumentadas e reduzidas ao longo do tempo, sempre respeitando os limites da política de investimentos. Mas eu gosto sempre de frisar que o participante da Gepsaprev, hoje, quando está comprando Gepsaprev, ela está comprando um mix de estratégias, e mais do que isso, ela está comprando um mix de gestores. Esse mix de gestores, a gente vê aqui que hoje é composto por 66 fundos diferentes. Então, você fala, nossa, a Gepsaprev tem, quando eu compro escolho ter um perfil que tem todas aquelas classes de investimento, eu tenho tudo isso de fundos? Sim. Você tem seu investimento dividido em 66 fundos diferentes. E esses fundos, eles estão aqui demonstrados dentro dessa tabela, onde os fundos que estão em azul são os fundos que compõem a carteira de volatilidade de renda fixa com baixa volatilidade. Então, você tem grandes nomes ali da indústria. Na parte amarela, você tem os fundos que é a renda fixa que mais de longo prazo, ou seja, direcionado principalmente para títulos públicos,
e crédito privado. Então, é um crédito privado, por exemplo, as famosas debêntures, aqueles créditos que têm um pouquinho mais de prazo de grandes empresas, enquanto no azul, que é os fundos de baixa volatilidade, a gente vai ter CDI, seja ele num crédito bancário, seja ele ali num título público indexado a Selic. Então, é um perfil diferente de renda fixa. O laranja são os multimercados, são os gestores mais conhecidos, talvez o nome mais famoso aqui que a gente tenha no portfólio é SPX, que é o nome super conhecido da indústria, hoje é a maior asset do Brasil independente. Os fundos em vermelho são os fundos de ação, então tem vários fundos aqui de ação também que adotam estratégias diferentes. Então nós temos desde o fundo que acompanha o Ibovespa até o fundo que não olha nada para o Ibovespa, que ele está olhando a dinâmica de cada empresa, essa empresa está fazendo uma redução de custos, quanto isso vai refletir, essa empresa está lançando um novo produto, então tem uma dinâmica diferente. Existe uma parcela no exterior, que tem ali cerca de 3%, que hoje ela é agrupada dentro da renda fixa. Por que ela é agrupada dentro da renda fixa? Porque ela é renda fixa lá fora, a GEPSAPREV não tem nada de exposição no exterior em renda variável, somente renda fixa, está dividida ali entre 5 fundos diferentes, e nós temos algumas exposições em veículos mais estruturados, principalmente no que concerne aí a parte de investimentos imobiliários e a parte de private equities e a parte de fundos de participação em empresas de menor porte que não são tão representativas assim no portfólio total. Então, no final do dia, a gente tem uma gestão diversificada micro, onde escolher os bons gestores e definir quais gestores vão agregar melhor em cada portfólio que vai compor os perfis, que também tem uma oscilação, também tem um nível de variação bastante diferente entre eles. Então, acho que o importante nesse momento, que vocês têm que tomar a decisão em relação à escolha, é olhar o horizonte de investimento, entender um pouco, tentar extrair um pouco do que o Rony colocou, falar sobre o mercado, como que vai se comportar a dinâmica de renda fixa daqui para frente, e o que melhor te atende. Eu sou uma pessoa que fico mais confortável com baixa volatilidade, então eu vou para um perfil que tenha menos assunção a risco. Ou não, eu não olho curto prazo, vou me apostar daqui a 10, 15 anos, sem problema nenhum. Então vamos olhar um horizonte mais longo, não vamos nos preocupar com o curto prazo, vamos tomar um pouco mais de risco e num perfil agressivo ou super agressivo. Então, acho que a ideia de hoje era passar isso com vocês. Eu estou aqui à disposição para a gente tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre os perfis, sobre as carteiras, o que a gente está fazendo, o que a gente espera daqui para frente. Eu queria agradecer a participação de todos e me colocar aqui à disposição, eu e o Rony, para esclarecer as dúvidas. Obrigado. Perfeito, obrigada, meninos. Bom, temos bastante perguntas. Então, de Prime, Line, comentar um pouquinho sobre. Olá, boa tarde. Bom, como primeira pergunta nós temos: os juros elevados beneficiam quais perfis? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante, porque os juros elevados, eles tendem a beneficiar sempre aqueles perfis que tenham menos exposição a risco, porque são os perfis, porque toda vez que o juros está alto, as empresas têm mais dificuldade. Então, essas empresas tendo dificuldade, elas acabam custa mais caro para ela tomar um empréstimo, custa mais caro para ela se financiar. Então, as empresas sofrem nesse sentido, a renda variável sofre um pouco. Por outro lado, o rentista, aquele investidor de renda fixa tradicional, se beneficia porque tem um retorno maior no mês a mês. Então, o juros elevado tende a beneficiar os investimentos de menor risco, porém, quando o juros está em tendência de queda, essa dinâmica começa a inverter um pouquinho, porque o mercado começa a precificar o futuro. Então, eu diria que se a expectativa é que os juros continuem alto por um tempo maior, é melhor estar em perfis com menor risco. Se você acredita que os juros caia mais rápido, você pode migrar para um perfil de maior risco, porque você será beneficiado nesse sentido. Ok, Diego, muito obrigada. Aproveitando, tem uma outra pergunta que é a seguinte: há chances do Banco Central elevar as taxas de juros para evitar a saída de capitais do Brasil ou a queda deve continuar?
Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Como o Rony colocou, você tem essa dinâmica. Só que o Banco Central, ele trabalha com ciclos, né? Então, ele iniciou aqui no Brasil um ciclo de corte de juros, que foi iniciado há 2 reuniões atrás, foi iniciado em meados deste ano. No momento, você trabalha com as expectativas dele continuar cortando os juros. Não há risco dele subir juros por uma dinâmica interna. O que pode acontecer é se os Estados Unidos subir de uma forma desenfreada, o Banco Central ser obrigado a fazer isso. Mas eu diria que não é o cenário que a gente espera neste momento, tá? Então, a ideia seria realmente, a expectativa é que ele continue cortando, talvez de uma forma mais lenta, talvez em um espaçamento maior, em uma graduação menor, mas ele continua esse ciclo de cortes. A gente não acha que tem espaço agora para abertura de mais juros. Ok. A próxima. Qual é a visão quanto a criptomoedas frente a este crescimento de dívida no mercado americano? Perfeito. Essa cripto é sempre um assunto que está em discussão, né? Que é o assunto que vem surgindo mais à tona nos últimos anos. A cripto, ela tem uma dinâmica meio que contrária, né? Ela tem uma dinâmica inversa, de certa forma, em relação aos juros, né? Quando os juros caem, ela se torna um ativo mais atrativo. Quando o juros sobe, ela acaba ficando um pouco para trás, porque os investidores migram um pouco para o próprio ativo livre de risco. Então, isso a gente viu a dinâmica nos últimos anos, né? Quando o juros estava lá embaixo, a cripto disparou, o juros voltou a subir, a cripto caiu um pouco. Então, essa é a dinâmica de mercado para esse ativo. O problema é que esse é um ativo ainda com pouca regulação em muitos países. E aí você tem fatores externos trazendo uma dinâmica própria. Por exemplo, se um país exige um controle adicional, se um país exige uma informação, ou mesmo um país exclua, por exemplo, uma determinada criptomoeda, isso faz com que essa dinâmica, essas relações de preço se alterem rapidamente. Então, você, olhando para frente, como o mercado americano mantém a expectativa de um juros alto, por mais tempo, a cripto não deve ser tão beneficiada. Porém, se eventualmente vem como eu disse, fatores externos, vem alguma notícia nova, isso pode fazer essa dinâmica mudar. Mas eu diria que tem esse impacto não tão positivo assim. No caso da GEPSAPREV, para os fundos de pensão, só lembrando que não é um ativo elegível, ela não pode ser comprada aqui nas nossas carteiras. Ok. Quais os fundamentos que explicam o crescimento do PIB brasileiro? O crescimento do PIB pressionará ainda mais a inflação? Perfeito. O PIB brasileiro ele surfou uma onda muito forte recentemente, que foi o ganho das commodities, né? Então, depois principalmente a guerra na Ucrânia, gerou uma instabilidade ali na região, que era um grande produtor, tanto Ucrânia como Rússia, um grande produtor de grãos. Isso fez o preço das commodities, o preço do petróleo, tudo subir bastante. E essa alta de preço de commodities beneficiou o Brasil nesse último ano. Além do que, nós tivemos safra recorde aqui no Brasil. Então, o agronegócio puxou o nosso PIB muito para cima. Só que isso claramente teve um efeito mais pontual. Quando a gente está olhando para frente, nós não acreditamos que esse preço de commodities se sustente de forma tão alta como nos preços que eles atingiram. Então, há uma tendência de você começar a ter uma redução nesses preços. Isso a gente já está sentindo na inflação dos últimos meses. A inflação a gente não percebe tanto na prática, porque tivemos custo, por exemplo, com combustível aumentando, mas se a gente estratificar o número de inflação, a gente vai ver que os preços de alimentos em domicílio reduziram. E isso realmente já é um efeito na redução no preço das commodities. Portanto, há uma tendência disso reduzir as expectativas de crescimento para o PIB lá na frente, e isso ajuda a inflação vir um pouco para baixo. Então, olhando para frente, o risco, o PIB não deve acelerar tanto a ponto de gerar uma tensão maior com a inflação. Ok, Diego, muito obrigada. Vamos para a próxima, que é: o dólar subiu muito nos últimos dias. A GEPSAPREV sofre com oscilações cambiais?
Não, a Gebsaprev hoje, todos os ativos que a Gebsaprev tem no exterior, que são os ativos de renda fixa, eles possuem hedge cambial, ou seja, eles se beneficiam da diferença de juros em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, porque toda vez que a gente faz um investimento lá fora, e a gente faz com hedge, a gente ganha a diferença de juros, então a gente ganha o próprio valor que o ativo está investido, mais essa diferença de juros, porque nós estamos na moeda fraca, no caso que é o real. Então nós não temos nenhuma exposição a dólar. Dólar tem sido uma variável muito complexa de conseguir analisar. Vocês viram que o dólar do nada caiu para 4,70 muito rápido, aí agora ele voltou muito rápido para os 5,15. Então a gente prefere, dado que os investimentos aqui são previdenciários de longo prazo, a gente prefere não ter exposição na moeda e isso não trazer um risco adicional para o participante. Ok. Há um novo ETF que paga dividendos. Há planos de alocar parte dos recursos nele? ETFs é uma classe que vem crescendo bastante, ela ainda tem algumas, para fundos de previdência, a regulação ainda também precisa evoluir um pouco nesse sentido, mas sim, nós estamos olhando, tivemos inclusive reuniões periódicas aí com os emissores desses novos ETFs, para ver se faz sentido para a nossa carteira, se faz sentido efetivamente comprar fundos que busquem boas empresas que também pagam dividendos. Ok. Vamos para a próxima. Escolhendo o perfil superconservador, garante uma rentabilidade positiva, visto que só tem renda fixa? A própria renda fixa, o perfil superconservador, a chance de ter uma rentabilidade negativa é muito baixa, mas existe. Aconteceu em alguns momentos, como por exemplo na pandemia em 2020, onde mesmo aqueles ativos de menor risco, que são as LFTs, as letras financeiras de tesouro indexadas à Selic, ou mesmo os CDBs de grandes bancos, CDBs do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, tiveram uma rentabilidade negativa. Não é um cenário esperado, não há essa possibilidade no longo prazo, mas pode sim, com baixíssima chance, ocorrer variações negativas em curtos espaços de tempo, ou seja, questões de dias. Mas quando isso acontecer, é porque realmente é algo muito fora da estatística, é muito fora do normal, que a gente chama de risco de cauda. Ok. Vamos para a próxima. As aplicações em bolsa de valores se limitam a fundos de investimento? Há processo de recebimento de dividendos ou lançamento coberto de opções? Perfeito. Essa pergunta é bem interessante, porque quando a gente está falando em fundos de investimento, a gente está falando realmente de comprar gestores que escolhem as melhores ações. Então, hoje na carteira da Gebsaprev não tem investimentos em ações diretas, existe somente fundos de investimento, que dentro desses fundos há diversas ações. Hoje, para a gente ter uma ideia, olhando a carteira da Gebsaprev, somando todos os fundos que tem investido, existem mais de 100 ações investidas. Não é um perfil do fundo previdenciário operar derivativos, então não tem essas operações com opções, isso tem um risco adicional. A descoberto, ou seja, sem ter o ativo base, isso não é permitido por lei. Coberto, sim, é permitido, mas não é usual dentro deste universo de fundos de pensão. Os dividendos são recebidos e são reinvestidos como de praxe, como qualquer investidor de pessoa física receberia e eventualmente poderia reinvestir esse dinheiro. Ok. Então, finalizando, estou no perfil moderado e devo me aposentar em 2 ou 3 anos. É aconselhável mudar para conservador? Do ponto de vista de finanças comportamentais, vamos dizer assim, sim. É aconselhável você mudar para um perfil com menor exposição a risco, justamente porque você tende a usufruir desse dinheiro lá na frente. Mas isso vai depender muito da dinâmica de cada um. Existem pessoas que gostam de tomar um pouco mais de risco, que não se incomodam com isso, e aí não tem problema nenhum, a pessoa que está se aposentando está num super agressivo, ou mesmo no agressivo, ou até mesmo moderado. Então, sem problema nenhum ficar neste perfil, mas do ponto de vista de finanças comportamentais, sim, quando você está próximo de usufruir o dinheiro, é melhor você não ter tanta oscilação neste recurso. Perfeito, Diego. Muito obrigada. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Rony. Obrigada pelas pessoas que participaram da live.
Só lembrando que essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, pelo mesmo link que vocês acessaram aqui a nossa live, tem disponível também no nosso site e em breve vai estar disponível também no nosso YouTube, tá? Então eu faço aqui um convite para vocês acessarem as nossas redes sociais. Então quem tiver aqui a página do Instagram, então seguir a gente lá no GEBSAPREV _oficial. Lá a gente comunica também questão de campanha, as novas lives, né, que terão, então a gente sempre coloca essas informações importantes também. Temos o nosso YouTube, então, GEBSAPREV, e o Facebook também, como GEBSAPREV. Então, muito obrigada a todos pela participação e tenham uma ótima tarde. Obrigada, meninos.